Hoje é dia de batalha de vinhos. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz, porta-voz da Adega do Pão, e eu te trago duas uvas brancas, ou seriam uvas tintas disfarçadas de branco. Vem comigo que hoje tá bom demais. Eu já vou começar te dizendo que não existem as uvas Malbec branco e Sangiovese branco. Na verdade, essas castas são as clássicas aí que a gente conhece, as tintas, né? Só que alguns produtores mais criativos estão vinificando a Malbec e a Sangiovese como vinho branco, que é o caso desse aqui que está na minha taça. Então a batalha de hoje vai ser super diferentona. Vamos nessa! E nosso primeiro vinho do ringue tá aqui, ó, Trivento White Malbec. É um diferentão aqui, né? E até se eu for dizer para você uma expressão para simbolizar esse vinho aqui, é isso aí mesmo, tá? O diferentão da turma, porque ele é produzido com as uvas Malbec lá na Argentina, mas vinificado como vinho branco. E quais seriam os principais aromas e sabores desse vinho aqui? Sabe o que eu achei interessante? Que apesar de ser feito com a uva Malbec, ele não tem nada a ver com característica aromática tradicional da uva Malbec. Pelo fato da vinificação ter sido feita dessa forma aqui, o vinho ganhou características completamente diferentes, fora do comum. Eu adorei isso. O que eu achei desse Malbec branco aqui é que ele está lembrando um vinho branco intenso. Aí a gente pode citar, né, um Chardonnay com barrica, ou um Riesling, Gewürztraminer, mas as referências aromáticas, elas estão indo para outro caminho. Então, assim, o que eu consegui perceber, né, frutas brancas de caroço, como lichia, fruta do conde, uma carambola também deu para sentir aqui, e para completar essa complexidade aromática, eu senti bem, assim, de uma forma intensa, as flores brancas, lembrando aí uma jasmim e um lírio. Bem diferentão, né? Falei, eu avisei. E na nossa tradicional escala de intensidade, né, que a gente já está fazendo sempre aqui na nossa batalha de vinhos, de 1 a 5 eu daria nota 4, porque como eu disse, é um branco mais intenso. E quando a gente trata dos países mais comuns ou mais tradicionais que produzem isso aqui, sinceramente, eu não conheço nenhum outro que não seja a Argentina, tá? Eu já vi outras vinícolas fazendo Malbecs dessa maneira, né, vinificadas em branco, mas eu não vi nenhum outro país arriscando isso também. De verdade, os hermanos é que acabam brincando aqui dessa forma e o resultado acaba sendo bem bacana. Uma curiosidade bem interessante, né, sobre a uva Malbec, já que a gente está falando dela aqui, é que ela revolucionou a história do vinho na Argentina, né? É por isso mesmo que eles estão até se arriscando e fazendo novas propostas dessa uva, porque a Malbec não era tão famosa assim antes dos argentinos começarem a trabalhar de fato com ela, né? É uma uva francesa, já fazia vinhos lá na França com uma outra característica, mas isso é papo para outro vídeo, e lá na Argentina ela virou a estrela máxima. Isso é tão verdade que eles estão até fazendo vinho branco com ela. Já que o vinho é diferentão, então a harmonização pode ir pelo mesmo caminho, né? Eu acho que ficaria muito interessante com yakisoba, por conta da complexidade que o yakisoba traz para o nosso paladar também, acho que ia combinar aqui. Outra coisa seria um salmão grelhado, aí um pouco mais tradicional, né? Mas ficaria muito bom também. E massas, só que a massa eu faria com um molho branco, colocaria até um pouquinho de especiaria doce ali, um anis estrelado ou uma noz moscada, que eu acho que isso ficaria muito interessante. E o prato ajudaria o vinho, né? Seria uma complexidade extra ali de aromas e sabores para o teu paladar. E agora vamos para o próximo vinho do ringue. Aqui, ó, já chegou o próximo, hein? É o In Bianco Sangiovese, elaborado na Toscana pela Barbaneira. Mais um fora do comum, hein? Porque a gente está falando de uma uva tinta também, que é a Sangiovese, clássica da Itália, só que vinificada como vinho branco.
Se a gente for dizer uma expressão para essa uva, seria versatilidade e adaptabilidade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tanto na gastronomia quanto no terroir, ela é muito versátil. Pensa bem, na gastronomia, a Sangiovese é considerada uma das uvas mais flexíveis, né? Ela vai se adaptar bem, vai combinar com vários pratos diferentes. E no terroir, que a gente está falando aí de clima, solo, altitude, dependendo de quais são as características daquele local, ela também vai mudar um pouco o perfil. Então é muito legal, assim, a Sangiovese realmente é esse camaleão do mundo dos vinhos. E o que eu senti desse vinho aqui com relação aos aspectos aromáticos, bom, o caminho foi bem para frutas cítricas, mas assim, bem mesmo para frutas cítricas. Então eu consegui sentir alguns toques de limão siciliano, suco de acerola, dá uma lembrada aqui, pitanga, cajá. Você viu como essas referências vão bem para um toquinho mais azedinho no vinho? E ficou interessante, né? Porque isso traz frescor para o nosso paladar e também para o nosso aroma aqui, né? O nosso olfato. E com relação à escala de intensidade, de 1 a 5, eu daria nota 3 para ele, porque ele é um pouco mais leve que o outro vinho branco que a gente testou aqui hoje. Mas assim, não é um vinho branco super leve não, ele é só um pouco mais leve que o anterior. E com relação aos países, né, os mais tradicionais aí, bom, a gente vai citar para Sangiovese, Itália, né, tem que ser. Apesar de que eu não vejo muito vinho branco de Sangiovese por lá não, tá? É mais raro mesmo. E outros países assim que a gente poderia citar que estão fazendo essas curiosidades, né, pegando uvas tintas e vinificando como vinho branco, o Brasil eu já vi fazendo isso, a Argentina, né, como o caso anterior aqui, e o Chile, eu também já vi algumas experiências nesse sentido. Mas se você tem outras experiências para contar pra gente, né, de uvas tintas sendo vinificadas como vinho branco, conta aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E agora a parte mais gostosa do episódio, harmonizações, né? Bom, eu combinaria ali com as frutas cítricas, né? Porque se esse vinho aqui tem notas aromáticas de frutas cítricas, vamos buscar isso também na comida. Harmonização por semelhança. Então vamos pensar aqui, ó, uma massa com mussarela de búfala, só que com um toquezinho de lemon pepper. Ó, vai ficar demais. Um filé de St. Peter com uma crosta ali mais crocante, né, de castanhas, mas você pode dar um toquezinho de limão também, vai ficar muito bom. Ou, se você está num dia mais gordinho, vamos pensar numa panceta, sabe? Deixar ela pururuca ali, espremer um limão em cima, vai ficar um espetáculo com esse vinho aqui, de verdade. Eu fiquei com vontade de fazer isso agora, pra você ter ideia. E lembrando, hein, esses dois vinhos que eu indiquei hoje estão disponíveis na Adega do Pão, tanto nas lojas como no site e também no app. Então aproveita lá e se você tem o cartão Pão de Açúcar, você ainda tem 20% de desconto. Então é só aproveitar e se você curtiu essas dicas fora da caixinha de hoje, já deixa seu like no vídeo, compartilha com a galera e se quiser, se inscreve aqui no canal que você vai ser muito bem-vindo e a gente tem sempre conteúdos novos para você. Beleza? Cheers! A gente se vê! Pão de Açúcar.